Pessoal do canal, hoje eu trago um tema muito especial, a hemofilia, porque hoje é o Dia Mundial da Hemofilia, dia 17 de abril. E a gente vai tocar nesse assunto porque é uma doença rara que não tem cura. Mas, com tratamento profilático adequado, podemos melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E para entender mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a doutora Alessandra Borges e também com o paciente David Brown. Para começar, doutora Alessandra, seja super bem-vinda. Explica um pouquinho o que é a hemofilia, quais os principais sintomas, quando ela começa a se manifestar. Olá, Márcio. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar falando sobre hemofilia, porque, como você disse, realmente é uma doença rara, né? Existe ainda muito desconhecimento em relação a ela. E a hemofilia é uma doença genética hereditária que afeta a coagulação sanguínea, né? O sangue, ele contém várias proteínas que são chamadas fatores de coagulação, que juntos promovem o estancamento do sangue quando acontece alguma lesão. Na hemofilia, acontece uma deficiência de um desses fatores de coagulação e isso prejudica essa formação do coágulo, fazendo com que o paciente sangre além do normal. Essa doença, ela pode acometer homens e mulheres, mas ela é mais frequente nos homens, e ela, na maioria das vezes, ela é transmitida, então, hereditariamente. Então, 70% dos casos tem essa transmissão e 30% pode ser, então, de uma mutação nova, né? Casos sem antecedentes familiares. E os sintomas dependem principalmente da gravidade do quadro, né? Então, se a deficiência for mais grave, o paciente vai apresentar sintomas mais cedo. E se a deficiência for leve, pode ser que demore mais para ser diagnosticado, inclusive até na vida adulta, né? Mas a hemofilia grave, que é o quadro que a gente precisa fazer o diagnóstico mais rapidamente, é uma doença que geralmente se manifesta já no primeiro ano de vida, né? Principalmente quando a criança começa a ter mais mobilidade, mais autonomia, né? Quando vai começar a caminhar, que vai estar mais sujeita a traumas, né? Então, geralmente, a gente vai observar principalmente os sangramentos na pele, né? Então, equimoses, cutâneos, né? Então, sangramento na boca, no nariz, e também sangramentos profundos, né? Que seriam esses os mais graves nas articulações e nos músculos e dentro das cavidades também. Pelo que eu entendi, então, é uma doença que normalmente a pessoa já nasce com ela, né? Mas é possível prevenir a hemofilia? Não é possível, porque como ela é transmitida, né, geneticamente, a mãe é portadora do gene e ela transmite para o filho homem, né? Então, ela é uma doença ligada ao cromossomo X, por isso ela é mais frequente no homem, né? As mulheres têm dois cromossomos X, e o homem tem um X e um Y. Então, quando o homem recebe o X doente da mãe, ele já compromete a produção do fator, né? Então, realmente, a mulher poderia ser hemofílica, mas é uma frequência muito pequena, né? Aproximadamente 3% só dos hemofílicos são mulheres. Entendi. Bom, para esse nosso bate-papo aqui, eu quero chamar o David e já começo, David, além de te dar aqui as boas-vindas, perguntando, né? Provavelmente você descobriu a doença bem novo. Quando que você descobriu a doença? Olha, primeiramente, muito obrigado por me receber nesse canal tão legal e tudo mais. O meu diagnóstico, na verdade, foi feito quando eu tinha 2 anos de idade. Eu fui o primeiro caso da minha família, então a gente não sabia o que era, o histórico, nada. Foi através, na verdade, de um corte no dedo, um pouco mais profundo, que a gente só foi para o hospital, fez o procedimento padrão de pontos e tudo mais, aparentemente estava tudo certo. Chegando em casa, fui dormir, e a minha mãe, antes de dormir, também só voltou umas horinhas depois, só para ver se tá tudo certo, assim, sabe? E quando ela viu, entrou no quarto, a gente só tinha sangue para tudo que é lugar, assim, sangue. A gente foi de novo para o hospital, passou a madrugada inteira no hospital e fomos buscar o que está acontecendo com essa criança, com esse bebê de 2 anos, né? Então, daí depois a gente fez o diagnóstico de hemofilia e tudo mais, e para minha mãe foi um choque muito grande também.
nossa, tantas informações, e o tratamento naquela época era totalmente diferente de hoje e tudo mais. Então o diagnóstico em si foi até um leve trauma para minha mãe, assim, por causa que não sabia o que era. É uma coisa nova, né? Você era muito novinho, né? Então a reação foi, acho que, mais dos familiares. O mais difícil é todo pai da mãe imagina um futuro para um filho. E daí, de repente, o médico fala assim, olha, ele vai ter que ir direto para o hospital, toda semana vai estar no hospital, ele não vai crescer direito, ele vai estar atrofiado, ele não vai conseguir andar direito, não vai poder correr. E todo esse sonho de um pai quebra, sabe? Isso que eu acho que é o mais difícil. Na época, a realidade que a gente vive hoje, graças a Deus, é outra. Tá. E quais foram as principais dificuldades que você vivenciou em relação à doença e os maiores desafios que você já superou? É possível levar uma vida normal com hemofilia, David? Olha, como eu falei, o tratamento antigamente era você tinha que esperar se machucar para daí fazer o fator. E daí, consequentemente, você se machuca muito conforme a vida, né? E esses machucados, esses sangramentos, ele tem uma consequência no teu corpo. Então, o joelho começa a atrofiar, o cotovelo, meu braço aqui, por exemplo, olha, não estica 100%, mas é coisa básica ainda. Por quê? Porque quando eu tinha 10 anos de idade, me mudei para a Alemanha, e lá eu tive acesso a um tratamento profilático, onde eu não precisava mais esperar me machucar para fazer o remédio. Eu simplesmente fazia o remédio continuamente e não precisava mais me machucar. Daí eu voltei para o Brasil, o tratamento profilático também começou aqui no Brasil, e isso deu uma qualidade de vida pro hemofílico absurda, assim, sabe? Então, hoje em dia, uma criança que nasce com hemofilia tem uma realidade completamente diferente daquela que a minha geração, por exemplo, viveu. Então, o que eu sempre falo, você fazendo um tratamento correto, conforme a orientação do teu médico, da hemofilia, você consegue ser absolutamente ilimitado, você pode ser livre para trabalhar, para sonhar, para viver uma vida totalmente normal e ter realmente uma qualidade de vida. Legal. Doutora Alessandra, o David falou muito aí de tratamento, como evoluiu, né? Mas quais são os principais desafios dos pacientes com hemofilia? Olha, o David é um exemplo, né? Assim, o primeiro desafio que eu vejo é fazer um diagnóstico naquele paciente que não tem nenhum antecedente familiar, né? Então, hemofilia é uma doença realmente rara, são poucos especialistas que são treinados, né, para fazer um diagnóstico rápido. Então, isso eu acho que é o primeiro desafio que a família vai ter, né? A falta de conhecimento. E, assim, a gente falando a nível de Brasil, a gente ainda tem uma desigualdade em relação ao acesso também, né? Então, nem todo lugar tem uma oferta de exames adequados. Então, esse diagnóstico ele pode demorar e isso pode levar a alguma situação, expor o paciente, a criança, a uma situação grave, né? Um sangramento grave, que inclusive com risco de vida. Então, eu acredito que esse seja o primeiro, né, dos desafios. E eu acho que toda a rotina também da adaptação da família, né, de fazer o tratamento realmente ser efetivo, né? E eu acho que o desafio hoje, eu acho que tanto para o paciente quanto para o médico, é realmente propiciar, né, uma vida plena para o doente, né? Então, com o tratamento adequado, a gente não limitar esse paciente, né, a fazer a atividade física que ele quiser, laboral que ele quiser, porque realmente os pacientes que não tiveram acesso, né, a um tratamento de profilaxia, eles viviam com esse temor, com esse medo das lesões, de se machucar, e com isso, o risco de você desenvolver as lesões crônicas, né, principalmente que debilitavam o paciente. Então, hoje, a gente fazendo o tratamento correto, a gente propicia, né, essa vida normal para o paciente, sem nenhuma limitação. Hoje, quando você vê um paciente, uma criança com hemofilia, você não fala que ele tem hemofilia, né? Ele não tem manchas, ele não tem nenhum defeito articular. Então, você realmente propicia essa plenitude aí de escolhas, de atividade física, né? Que realmente eu acho que a qualidade de vida, eu acho que o desafio é esse, né? É esse ganho em qualidade. Eu acredito que o David teve muitas limitações, né, em relação a isso. O brincar, né, para um hemofílico é uma coisa tão simples para uma criança. O hemofílico sem profilaxia, ele não pode, né? Então, ele vai jogar bola, ele vai se machucar. Então, em pequenos movimentos, ele pode sofrer uma lesão grave. Então, com o tratamento, a gente pode reverter essa situação, né?
Tá. Tem algum cuidado especial que o paciente deve ter? Pensando nessa situação, né, do risco de sangramento, é lógico que a gente tem que ter sempre em mente o risco, né, de alguma lesão, então evitar lesões. A gente também recomenda, né, atividade física muito importante, fortalecimento da musculatura, para que as articulações também tenham uma sustentação melhor, né, alimentação, evitar o sobrepeso, que também pode sobrecarregar, né, as articulações. A gente tem todo um acompanhamento médico que deve ser regular, né? Uma parceria aí que é para a vida toda, né? O paciente é atendido integralmente pelo SUS, né? Nos hemocentros, e conforme ele precisa, a gente tem todo um amparo de uma equipe multidisciplinar para as demandas que ele precisar, né? Então, de fisioterapia, de cirurgião ortopédico, de nutricionista. A enfermagem faz um trabalho excepcional, né, de treinamento dos doentes para fazer as infusões, que são feitas no próprio domicílio, né? A gente ensina o doente a se automedicar, né? Então, tem toda uma educação do paciente em autocuidado. A gente quer que ele seja capaz de cuidar dele mesmo, né? O hemocentro dá uma base, né, dá uma sustentação, mas a gente quer realmente que o paciente tenha uma vida normal, e para isso ele precisa ter autonomia de fazer isso a hora que, né, na casa dele, se ele quiser viajar. Então, realmente é uma situação para a autonomia do paciente. Alguns cuidados são importantes em relação a procedimentos cirúrgicos, né? Então, assim, algumas cirurgias podem, né, causar dano se você não realizar o tratamento também antes, né, a infusão do fator antes. Procedimentos dentários também. Então, de um modo geral, esse paciente recebe toda essa orientação. Em caso, né, de realizar algum procedimento, ele recebe a medicação antes, para que ele não corra o risco de sangrar mais durante o procedimento. Acredito que isso seja, assim, do modo geral, né, essas principais recomendações. Muito legal. David, você faz algum tipo de atividade física? Você acaba evitando algum tipo de atividade física por conta de queda, ferimento, alguma coisa nesse sentido? Olha, em relação à atividade física, o que eu sempre falo é converse com o teu médico. Cada caso é um caso, cada hemofílico é um hemofílico, então converse com o seu médico, essa é a regra de ouro. Mas eu cresci, quando era pequeno, fazia muita natação, que é um esporte que também não tem nenhum contato, não tem nenhum impacto e tudo mais. E hoje em dia, desde o final da adolescência, na verdade, até hoje, eu pratico bastante musculação. E, tem sido uma coisa extraordinária para mim, assim, sabe? Porque o fortalecimento do músculo em volta da articulação, isso fez que todo o impacto, digamos assim, quando eu corro, coisa assim, é absorvido pela musculatura e não mais pela articulação. E com isso, a minha qualidade de vida, só pelo fato de fortalecer o músculo, aumentou muito, assim, sabe? Então, minha recomendação na musculação, por exemplo, para mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Foi muito, muito, muito importante. Legal você falar isso, porque a doutora Alessandra também tinha falado da importância, né, de fortalecer a musculatura, até para preservar as articulações. E aí ela acaba sendo um grande amortecedor, evitando todo o impacto ali nas articulações. Muito bacana. Exatamente. Doutora Alessandra, com relação agora a esses sangramentos internos, o que você poderia dizer? Como que isso acontece e como que ele vai afetar os músculos e as articulações? Olha, os sangramentos internos, eles podem acontecer em qualquer região do corpo, né? Principalmente se for associado a algum trauma. Mas nas hemofilias graves, elas podem acontecer até espontaneamente. E os sangramentos internos mais frequentes são os sangramentos articulares, né? Que a gente chama de hemartroses. E aproximadamente 80% então desses sangramentos vão acontecer nas articulações. E principalmente as articulações dos joelhos, né, dos cotovelos e dos tornozelos, são as 3 articulações que sofrem mais. Pode também acontecer hematomas musculares, né? A gente tem até um risco de sangramento interno, então, no sistema nervoso, por exemplo, mas assim, no dia a dia, né, o que a gente vê em frequência realmente são as articulações que sofrem mais. E geralmente esse doente ele acaba tendo uma articulação-alvo, que a gente chama, que sempre, né, o organismo tende a sangrar no mesmo local, ele fica como se fosse com uma sensibilidade aumentada para aquela região. Então, sangramentos repetidos no mesmo local,
a longo prazo, eles vão gerar uma inflamação dentro da articulação, uma cascata inflamatória, e isso, a longo prazo, vai deteriorar, fazer uma degeneração articular, e se não for tratado adequadamente, pode, inclusive, evoluir com uma situação que a gente chama de artropatia hemofílica, onde o paciente vai ficar com uma deformidade, perdendo essa mobilidade da articulação, né? Então, a gente vai ter osso com osso ali, e o paciente não vai conseguir mais aquela amplitude de movimento, né? Isso realmente é uma coisa que hoje a gente vê menos, né? Principalmente com o paciente que faz o tratamento adequado, que tem uma aderência ao tratamento. Porém, nos pacientes que não tiveram acesso a esse tratamento, a gente vê pacientes com sequelas. Então, muitas vezes, anda na cadeira de roda, ou às vezes precisa de algum procedimento cirúrgico até para colocar uma prótese naquela articulação. Então, realmente, essas complicações articulares são menos frequentes atualmente com o tratamento, porém, elas existem esse risco. Por isso que a gente insiste tanto, né, na necessidade de acompanhar, de fazer um acompanhamento global, né? Não só com a medicação, a questão da atividade física, para evitar essas complicações. Entendi. Ô, David, você já teve algum episódio desse? Já sentiu alguma limitação nesse sentido? Olha, os meus médicos sempre falam que eu sou um caso fora da curva, digamos assim, né? Porque das pessoas da minha idade, eu tenho 29 anos hoje, eu sou um exemplo de um cuidado muito bom. Primeiramente, pelo cuidado da minha mãe, ela sempre me cuidou muito bem, ela é uma enfermeira e tudo mais, né? Mas segundo, eu ter acesso aos 10 anos de idade já a fazer a profilaxia. Então, eu tenho certas articulações alvo, o meu principal é o tornozelo esquerdo, né? Mas comparado ao que a gente vê por aí, que nem a médica mesma falou, existem hemofílicos que andam na cadeira de rodas, né? Então, que tem que colocar uma prótese na articulação. Então, disso, eu estou muito longe, graças a Deus, sabe? Então, por causa de um cuidado e um acesso a um tratamento profilático, eu acredito que isso fez a total diferença na minha vida, e isso que eu consigo ver para a próxima geração. As crianças que agora estão com 10, 12 anos de idade, elas desde pequenas já estão fazendo essa profilaxia. Então, a qualidade de vida que a gente vê hoje do hemofílico e do que a gente vai ver em 10 anos vai ser uma diferença muito, muito grande, graças ao tratamento, ao avanço do tratamento, ao avanço do conhecimento dos médicos e tudo mais. Isso, eu sempre falo que eu olhando para trás, o que vou lendo nos últimos 10 anos, se eu olhar para frente nos próximos 10 anos, isso vai, sabe, todo o processo que já passamos, o processo que está vindo pela frente vai ser muito, muito bom. Eu estou animado em relação a isso. Que bom, que bom. Agora, doutora Alessandra, nesse momento que a gente vive, tem uma pergunta que eu não tenho como deixar de fazer. Existe alguma relação entre Covid e hemofilia? Olha, o Covid a gente ainda está aprendendo muito sobre ele, né? Uma doença que a gente está aprendendo aí na prática. Das doenças hematológicas, a gente tem várias doenças que realmente têm um maior risco de complicações pelo Covid, principalmente as doenças que afetam a imunidade, né? A hemofilia não altera a imunidade. Porém, por esse risco aumentado, né, de hemorragias, ele é considerado, sim, né, uma doença de risco. Caso a pessoa adquira o Covid, existe um risco aumentado de sangramento, principalmente da cavidade oral e das vias aéreas, né, então traqueia. Então, realmente poderia ser um fator complicador aí no caso de uma infecção por Covid. Então, a gente, na prática, né, não são todos os pacientes que evoluem dessa forma, porém, a gente considera como um grupo de risco, sim. Entendi. Agora, para finalizar, David, um recado seu para os pacientes de hemofilia, aqueles que principalmente acabaram de descobrir que, enfim, têm hemofilia, como que é possível levar uma vida normal? Deixa esse seu recado aí, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Olha, pessoal, a hemofilia é uma doença grave, sim. Então, tem todos os seus cuidados, sim. Tudo que envolve hemofilia tem que ser feito. Mas, uma vez que você faz tudo aquilo que teu médico orienta, tudo aquilo que você tem acesso hoje, a hemofilia não te limita mais para absolutamente nada. Sabe, você está livre para sonhar, para você ser quem você quiser ser, ter uma qualidade de vida assim como todas as outras pessoas. Então, tendo cuidado, você tem um futuro ilimitado.
mas tem que ter esse cuidado. Tem que ter aquele cuidado, o autocuidado, como a doutora Alessandra falou. Bom, exatamente. Queria encerrar esse papo agradecendo muito as informações da doutora Alessandra, agradecendo você, David, que mostra aí como que é possível viver com qualidade, com felicidade, com esperança. Parabéns mesmo. E agradecer esse momento que eu tive aqui com vocês. Obrigado por tudo, obrigado pela sua oportunidade. É incrível. Também todo o teu trabalho, parabéns aí para você. Obrigado. Hoje eu bati um papo maravilhoso com a doutora Alessandra, com o David, sobre um assunto tão pouco falado que é a hemofilia, nesse dia, que é o Dia Mundial da Hemofilia. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que queira esse conteúdo, compartilhe, dê seu recado. Se tiver alguma dúvida, escreva para a gente, que a gente volta para tocar nesse assunto que é tão importante.